Então imagina o seguinte, eu tenho um roteador de borda aqui e eu tenho um OLT, estão ligados em apenas uma porta. Então quer dizer que todo o tráfego aqui dos meus clientes vai passar apenas por uma porta da minha OLT e do meu MikroTik. No caso o MikroTik, no caso o Huawei, no caso o roteador e é o concentrador PPUI. E aí eu não tenho uma noção de qual rota eu tenho na porta PON1, de qual rota eu tenho na porta PON2, de qual rota eu tenho na PON3 e de qual rota eu tenho na PON4. Eu não tenho noção de qual cliente está conectado na PON4, de qual cliente está conectado na PON2. Por quê? Porque ele se conecta, o PPUI do cliente ele vai se conectar no concentrador PPUI. Então, o cliente que está na PON2, ele vai se conectar na porta aqui. Vamos dizer que esteja saindo aqui da porta 2 do MikroTik, vamos dizer assim. 2 do MikroTik para a porta 2, o uplink 2 da minha OLT. Então, o cliente que está na PON2, ele vai se conectar no PPUI Server que tem na PON2. O cliente que está na PON4 aqui, ele vai se conectar no PPUI Server que está na ETH2 aqui, o SFP2 da minha borda aqui. Então notem que independente aqui do cliente estar conectado na PON2 ou na PON4, ele vai se conectar na mesma. Então como é que eu faria essa separação? Já vou ter aqui uma base, porque por exemplo, eu posso ter aqui no meu MikroTik aqui os 256 clientes conectados, não vai ter problema nenhum se esse cabo daqui tiver a capacidade de tráfego e todos esses meus clientes aqui estão demandando. Entende-se que é aqui, ó, a porta PON ela é de 1 GB, né? 1,250 MB. Então eu tenho 1 GB, 1 GB, 1 GB e 1 GB. Eu tenho aqui 4 portas PON e ao total daria 5 GB. O cabo que vai levar conexão da minha OLT para o meu concentrador PPUI, ele tem que ter pelo menos 5 GB, né? Por isso que existem OLTs com porta de 10 GB e roteadores com porta de 10 GB, justamente para que todo o tráfego ele passe apenas por uma porta. Ah, eu poderia ter 4? Poderia, mas aí o roteador e a OLT tem um número limitado de portas de uplink. Posso fazer agregação de porta, posso fazer vários modelos de topologia aqui, mas o que eu quero especificar é o seguinte: existe uma forma de utilizar como está aqui desse jeito e ainda assim eu ter uma divisão de redes, certo? Como que seria isso? Seria eu utilizar o mesmo meio físico, aqui uma rede LAN normal, e aí eu utilizaria o projeto de VLANs. Eu iria dividir essas 4 portas aqui PON que estão saindo pela mesma porta de uplink agora por 4 VLANs. Então como é que ficaria? Vamos dizer que aqui seria a VLAN 10, aqui é a VLAN 20, aqui é a VLAN 30 e aqui é a VLAN 40. Eu faria essas 4 VLANs aqui no meu roteador de borda. Essas 4 VLANs nesse cabo. As 4 VLANs iriam passar aqui para a minha OLT, iriam sair uma VLAN para cada porta. Assim eu teria o controle de quantos clientes eu tenho conectado na PON1, quantos clientes eu tenho conectado na PON2, quantos clientes eu tenho conectado na PON3, quantos clientes eu tenho conectado na PON4. Isso me diria o tráfego que está passando na PON1, o tráfego da PON2, da PON3 e da PON4. Vamos dizer que eu não tenho VLANs. Todos os meus 256 estão logados aqui na minha Ether 2 aqui do meu MikroTik. E desses 256 cair a conexão de 40. Como é que eu vou saber qual foi a parte da minha rede que caiu? Vou ter que esperar os clientes ligar, né? Espero os clientes ligar e aí eu vou ter mais ou menos uma noção das ruas que tá sem sinal de internet e aí eu vou correr lá para poder ver. Eu não tenho uma agilidade, né? No meu processo aí de resolução de problema. Então, eu criando as VLANs, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. O meu MikroTik, ele tem a VLAN 10, a VLAN 20, a VLAN 30 e a VLAN 40. Todas essas VLANs aqui vão ser encaminhadas pelo mesmo cabo. Vai chegar na OLT e a OLT vai fazer a distribuição uma VLAN por porta PON. Aí como é que eu faço isso? Na OLT da Huawei tem os profiles. Na OLT vSolution tem os profiles. Na OLT TwoFlex tem os profiles. Então
eu vou criar profiles onde quando eu tiver um cliente na PON 1, automaticamente ele vai pegar a PON 10, ou eu posso ter um script lá em um programa desse de gerenciamento de cliente, onde ele vai provisionar a ONT, a ONU, com a VLAN 10, porque ele está na PON 1. A VLAN 20 na PON 2, a VLAN 30 na PON 3 e a VLAN 40 na PON 4. Então, quando esse tráfego estiver voltando, vai voltar tagueado com a VLAN 40, vai passar por aqui e aqui no meu MikroTik ele vai se conectar no servidor PPWE que está na VLAN 40. Então, assim eu vou saber certinho quantos clientes tem, quanto de banda está passando, o que é que realmente está acontecendo, se caiu, se não caiu, o que aconteceu.